Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mano Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia. Eu disse aqui que é o Alvorada, mas também eu quero mandar um abraço àqueles que estão nas equipes atrás dos bastidores, nas técnicas e técnicos trabalhando para chegar essa programação para você com essa audiência maravilhosa. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, professor Luiz Magarian. Olá, professor. Olá, Nando Garcia, nosso âncora querido. Estamos aqui mais uma vez para uma alvorada pelas ondas da Rádio Boa Nova para fazer uma coisa muito importante, que é falar do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos juntos nessa empreitada. É isso aí, que assim seja. E se você quiser assistir esse programa, ouvir, ele vai estar já na semana que vem no YouTube. Ele sobe lá para o YouTube. No YouTube tem uma linha lá de busca que você coloca lá, né, o que você quiser, o YouTube te traz. Então coloca lá, Portal, não é? Mundo Maior. Esse é o nova plataforma que nós temos, canal novo, não é? Portal Mundo Maior, e aí você clica no banner, que é o símbolo ali, né? Vamos dizer assim, aquela marca, né? Da Mundo Maior. E embaixo vai aparecer playlist, clica em playlist, vai descendo, descendo, vai mudando ali, que você vai encontrar o Alvorada. Muito bem, então, nós mais uma vez a gente quer agradecer ao espírito de Emmanuel, né? Onde quer que ele esteja, porque ele sempre está nos ensinando, né? E hoje do livro Pão Nosso, né? O Pão Nosso, esse livro da psicografia do nosso querido Chico Xavier, nós abrimos aqui no capítulo 86, que tem o título Intentar e Agir. Aí nós vamos ler uma passagem de Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 13. Não é, é um escrínio, vamos dizer assim, de Paulo, apóstolo. E aí, professor, vamos comentar aí dessa passagem. Sem dúvida, Nando. É interessante essa passagem, que é uma carta de Paulo aos Hebreus. Então, Paulo, ele temia que as igrejas se perdessem, porque o Paulo foi fazendo toda aquela andança dele e ele foi inaugurando igrejas, mas ele não tinha como ficar voltando nessas igrejas porque ele andava a pé, né? Praticamente a pé. E era longe, né? E o caminho ruim, de terra, de pedra. Então ele mandava cartas, né? E as cartas, uma hora iam chegar, e aí as cartas eram recados, né? Na verdade, né? Paulo, ele era muito lisonjeador, mas ele era como Emmanuel, né? Ele ia no ponto. Então, ele, na verdade, por meio das cartas, ele estava dando conselhos e, ao mesmo tempo, muitas vezes, puxando a orelha, né? Então, você vê que o conselho que Paulo está dando aos hebreus é o seguinte, né? Olha, vocês têm que caminhar, a vida segue, né? Mas procurem caminhar criando um caminho correto, né? Caminhe com seus pés pelos caminhos corretos. Claro, às vezes a gente caminha no caminho errado e só percebe depois.
Mas o que que acontece? Quando a gente se desvia do caminho, como é o que Paulo está querendo dizer para os hebreus, quando a gente se desvia do caminho, Nando, às vezes a gente percebe na mesma hora. Depende do nosso grau evolutivo, depende do nosso nível de conhecimento e de sabedoria. Às vezes a gente demora mais para perceber. E o que que Paulo está dizendo? Fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, porque quando a gente percebe que está num caminho tortuoso, a gente não pode desanimar, a gente precisa, sim, cair a ficha. Olha, pô, esse caminho não está legal, esse caminho não é bom, vou acertar, vou acertar. E o que é acertar? É olhar para frente, usar a lição do passado e acertar. Então, ele aconselha que, ao perceber o deslize cometido na vida, a gente se levante e refaça o caminho para prosseguir, né? E não ficar insistindo no caminho tortuoso, ou por causa do desânimo, ou por causa de um efeito depressivo, mas sim não se desviar inteiramente, porque senão eu fico envolvido pelo deslize, eu fico envolvido por aquela energia negativa que está me assolando, e aí eu vou cavar um buraco ainda maior, eu vou me desviar ainda mais do caminho, né? E mais na frente, você vai dar uma lida aí nos parágrafos e a gente vai entender melhor o que que o Emmanuel está linkando com Hebreus 12:13, viu, Nando? Vamos em frente, olha. Mesmo porque a gente precisa seguir as veredas aqui do Emmanuel, né, aqui no livro. O homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Então, se a gente, né, pensar bem, se a gente refletir bem, se a gente estiver bem intencionado, né, como ele fala aqui, com certeza, né, nós vamos estar alimentando, ele fala aqui, ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Então, é para que a gente siga, né, pelas veredas de forma direita, de forma equilibrada, de forma firmeza, com passo firme, né, professor? É verdade, Nando. Aqui, quando ele fala do homem bem intencionado, que deverá refletir intensamente em melhores caminhos, isso me faz recordar algo que a gente estuda na doutrina espírita, quando se pergunta onde está a nossa consciência, né? Onde está, perdão, onde está a nossa consciência? Não, onde está o nosso senso do bem e do mal, do certo e do errado, né? E isso está impresso na nossa consciência, né? E a nossa consciência está num escaninho espiritual que nós temos, que já nascemos, reencarnamos com a consciência. Quase todas as pessoas, com raras exceções, e talvez apenas aqueles espíritos que nascem endividados com algumas deficiências de formação, de constituição cerebral, alguma coisa assim, terão a dificuldade de acessar a consciência. Mas todos nós conseguimos acessar a consciência, ainda que o nosso nível intelectual seja diferente uns dos outros. Mas, mesmo aqueles dentre nós que não teve a oportunidade de alçar grandes estudos intelectuais, têm dentro de si uma noção do certo e do errado, do bem e do mal. E essa noção do certo e do errado, do bem e do mal,
é que permite a gente fazer essa reflexão e fazer essa constatação de que aquele caminho não está muito legal, de que aquele caminho não está dando muito certo. Permite eu perceber que eu cometi um deslize, permite eu perceber que, num dado momento, eu não me comportei corretamente numa situação, ou eu não eh, dei uma resposta correta, eu me comportei mal com uma pessoa, tratei mal uma pessoa. Quer dizer, esse start, né, que a consciência vai acendendo luz, me dando toques, me dando dicas, é o que me permite fazer a escolha do caminho e acessar as energias superiores da própria espiritualidade, porque daí eu vou sempre ficar buscando a questão da bondade e da justiça divina como um ideal que eu já tenho no meu coração, mas eu preciso acessar. Então a gente vai estudando a doutrina e parece que os arquivos vão se abrindo novos arquivos e a gente vai percebendo, vai tendo uma visão. Dá a impressão que quanto mais a gente estuda a doutrina, mais vai desaparecendo a névoa, né, que nós tínhamos no passado. Então, é isso que permite que o homem se vincule ao ideal de bondade e justiça, que é exatamente aquilo que pregou Jesus e aquilo que o cristianismo redivivo traz para nós através do espiritismo, né, Nando? Sim, professor Luiz. E aí o Emmanuel continua aqui, olha, convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício, caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. Então não adianta a gente ficar só, vamos dizer assim, teórico, né? Fica lá no teórico, fica lá na possibilidade, fica lá, né, no pensar, no imaginar. Se nós não formos para a real necessidade nossa, porque essa necessidade é nossa, de colocar as mãos na charrua lá, para ir preparar o solo, semear, plantar, cuidar, né, que com certeza frutos vão dar. Então a gente precisa realmente executar, né, colocar em prática é isso que Jesus espera de nós, né, professor? Então, você sabe que, lendo esse trecho, quando ele fala assim, convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício, eu vou aqui, me permita, Nando, e me permitam os ouvintes aqui, eu vou lembrar um ditado popular, que é um ditado popular um pouco grosseiro, mas ele tem um quê de realidade, porque é aquele ditado popular que diz assim, olha, de boas intenções, o inferno está cheio de gente, né? Ou, quer dizer, o inferno está cheio de gente que tem boas intenções, né? E esse ditado tem uma certa realidade. Você vê que o Emmanuel confirma isso, porque se a gente tiver boas intenções para fazer as coisas e ficar programando, olha, quando eu me aposentar, eu vou dar palestras. Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar no centro espírita, vou é, aplicar passes, eu vou fazer atendimento fraterno, eu vou trabalhar na cromoterapia, eu vou trabalhar no atendimento dos pets. Quer dizer, então eu estou cheio de boas intenções no meu coração, mas eu continuo no caminho do homem velho. Eu continuo no comportamento do homem velho, porque eu sei o que eu preciso fazer, eu sei que eu posso fazer, que eu tenho condição de conhecimento para fazer, mas eu não coloco em prática. Então, o que acontece, Nandu? A gente precisa executar. Então, às vezes, é melhor ter uma ideia só
e colocar em prática do que ter um livro de ideias e não executar, porque senão eu fico apenas naquele campo da filosofia, né? Pensando, discutindo, falando, tudo bem, nada contra a filosofia. Ao contrário, eu também uma das disciplinas que eu leciono é filosofia. Só que na vida comum, na vida prática, na vida física, porque nós somos espíritos, mas estamos encarnados, estamos na vida física e precisamos nos adaptar aos ensejos e às necessidades do mundo material. Nós estamos no mundo material, então não podemos ficar sem comer, né? Não podemos ficar sem dormir, não podemos ficar sem ter higiene corporal, e não podemos ficar, infelizmente, não podemos ficar sem ganhar dinheiro, porque todas essas coisas a gente precisa do dinheiro para poder custear. Quer dizer, então, a ação reta que o Emmanuel se refere tem tudo a ver com o finalzinho que ele fala, é imprescindível é, executá-lo, né? Então, executá-lo o quê? O bem, né? É necessário meditar no bem. Então, eu estou lá, estou vendo que eu estou num caminho desviado, sei que o caminho não está bom, sei que esse caminho me prejudica, sei que esse caminho prejudica o meu entorno, meus amigos, minha família, prejudica o meu ambiente de trabalho, eu sei que prejudica, mas eu não tomo nenhuma providência para mudar. Eu não tomo nenhuma medida para criar um novo protocolo de vida. E nós estamos falando aqui, viu, Nando, de coisas simples, não é das coisas complexas, né? Nós estamos falando de coisas simples, das coisas da vida. Porque se cada um fizer a sua parte e o seu quinhão de bem, você imagine se todos os moradores encarnados do planeta Terra, todos os habitantes desse planeta, fizessem um pouquinho de bem por dia, esse mundo já teria pulado, né? Já teria pulado até o mundo de regeneração, né, Nando? Exato, teria já saltado por uma condição melhor, né? E aí o Emmanuel continua aqui, olha, a providência divina cerca, né, a estrada das criaturas com o material da edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas, a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável. Portanto, em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Ele não quis aqui se reportar a uma questão física, né, de alguém que está com essa impossibilidade de caminhar, né, retamente, mas deste manquejar das nossas ações, né? Da gente, assim, até quando a gente pestaneja e perde, às vezes, o professor, com certeza, lá nas aulas noturnas, muitos alunos estão ali, né, pestanejando, cansados, né? Então, muitas vezes, a gente também manqueja, né? A gente dá uns tropeços. E é interessante, professor, que ele fala aqui no momento aqui, é, o Paulo, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para que manqueja não se desvie inteiramente. Então ele está falando, a gente desvia um pouquinho muitas vezes, né? Não inteiramente. Então a gente precisa colocar os pés aí, como o Emmanuel, né, coloca aqui para nós, é, indispensável porquanto em torno de seus caminhos, né, colocarem aí os pés no chão com firmeza para a gente não manquejar, né, professor? Fernando, a propósito do que você falou, desse não se desviar inteiramente, a gente precisa lembrar uma coisa: todos nós estamos nesse momento aqui encarnados, porque nós estamos, com raras exceções dos missionários, que não somos nós, né? Porque nós somos trabalhadores da última hora, que estamos tendo
a oportunidade bendita de conhecer e atuar no Espiritismo, né? Mas aqueles grandes missionários é que eu me refiro, por exemplo, a Chico Xavier, a Divaldo Franco, né? Muitos outros aqui, tem uma lista enorme, né? Herculano Pires, né? Tem uma lista enorme de missionários que não é o nosso caso. Nós somos trabalhadores da última hora. Eu, pelo menos, me reconheço como trabalhador da última hora. Precisaria de muitas reencarnações ainda para, quiçá, ser um meio missionário, né? Mas esse não desviar inteiramente não é para que os nossos ouvintes se preocupem, assim, do ponto de vista, se desespere, poxa, os anos estão passando, eu não tô conseguindo me tornar um Chico Xavier. Não, não é isso, né? Não é disso que nós estamos falando, porque quem faz aquilo que pode, quem faz aquilo que lhe é possível, muitas vezes já está fazendo o máximo que ele pode fazer. Agora, como nós estamos ainda vivendo num planeta de provas e expiações que está caminhando ao longo de uma transição, claro que as provas e as expiações nos colocam em ambiências e situações que requerem a, a nossa paciência, a nossa educação, a nossa humildade, a nossa inteligência, o mexer fundo na nossa consciência. Então, aqui é importante entender que o Emmanuel, é, fazendo a apologia de Paulo, ele está nos mostrando que o problema não é se desviar. Ele reconhece em Paulo que o desvio faz parte dessa vida. Olha que coisa bonita isso, essa humildade da gente entender, Nando, que o desvio faz parte da vida. O que eu não posso fazer é me deixar desviar inteiramente, né? Eu na medida que nesse parágrafo que você colocou, a providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna. Então, no meu entorno da minha vida, eu tenho pessoas que estão numa frequência superior à minha, que podem me ajudar, que servem de inspiração para eu enxergar valores que eu não estou enxergando, códigos de vida que eu preciso amealhar. E eu também tenho pessoas que estão numa frequência inferior, vibrando um pouco negativamente, às vezes, estão sintonizando uma espiritualidade um pouco inferiorizada ainda. E essas pessoas também precisam de mim. Então, Nando, quando ele fala que a providência cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, ele está dizendo que aí está o nosso material de edificação. O meu crescimento ele é possibilitado não apenas pelo que eu leio, mas é importante ler, não apenas com as palestras que eu assisto, mas é importante ver, estar nas palestras, assistir às palestras, não apenas ouvindo o Nando Garcia e o professor Magalhães, mas é importante que os ouvintes estejam conosco sempre que puderem. Mas, além disso, no meu cotidiano, ao longo da estrada, no meu trabalho, na minha escola, no meu ambiente familiar, no prédio que eu moro, eu estou na estrada. E essa estrada tem um entorno de criaturas e situações que é o meu material de edificação. Eu convivendo com essas pessoas e com essas situações, Nando, eu posso fazer duas coisas. Ou me desviar inteiramente, que é onde Paulo puxa a nossa orelha, né, na carta aos Hebreus, ou eu posso aproveitar a oportunidade para evoluir, para crescer, para, ao invés de me desviar inteiramente,
me desviar um pouquinho, vez ou outra, mas aproveitar o ensejo para fazer a minha edificação eterna. Então, veja, Nando, eu sou para você material de edificação eterna. O Nando Garcia é para mim material de edificação eterna. Né? Os nossos ouvintes e telespectadores que estão conosco nesse momento são para nós material de edificação eterna, na medida que, quando nós estamos aqui conversando, nós não sabemos quantas pessoas estão nos assistindo, mas nós sabemos que existem pessoas nos assistindo. Então, a gente quer tirar tudo de bom que a gente tem de dentro de nós para transbordar para essas pessoas. Então, essas pessoas, mesmo sem a gente conhecer o nome e o rosto, elas são para nós material de edificação eterna, né? Assim como nós também somos para elas, né? Então, essa analogia, quando o Emmanuel fala da construção das veredas direitas, ele está falando do processo evolutivo. Ele está falando da oportunidade de aproveitamento da presente reencarnação. É como eu vejo, viu, Nando? Exato, professor. E aí, seguindo, o Emmanuel fala: os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior e, de quando em quando, aproximam-se dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhe ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que não desvie inteiramente dos divinos desígnios. Então, a gente está sujeito, se a gente não buscar estar por um caminho de retidão, né, a sermos abordados, né, influenciados, né, como ele coloca aqui, em assaltos sutis, né, que podem nos desviar desse caminho, né, professor? É interessante que nesse trecho, viu, Nando? É, eu vou falar rapidinho, que está chegando na hora da oração, né? Depois eu vou querer falar um pouco mais sobre, repercutir um pouquinho mais desse trecho. Mas quando ele fala que os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem às margens do serviço de ordem superior, ele está dizendo o seguinte, que na estrada onde nós vamos encontrar o material de edificação eterna, nesta mesma estrada estão aqueles companheiros, aqueles irmãos nossos menos esclarecidos, que ainda se comprazem no mal e querem nos impedir de evoluir no bem, né? Então, quando a gente fala no centro espírita de obsessores e tal, são esses irmãos nossos espíritos que ainda estão num atraso, que ainda se comprazem no mal, que ainda não aceitaram Jesus na sua vida e no seu coração, e aí eles, além de não quererem evoluir, o que já é muito grave, eles não querem que nós evoluamos. Então, eles atrasam a própria marcha, mas eles se comprazem em atrasar a marcha dos outros, né? Já é muito grave eles atrasarem a própria marcha, porque eles estão fugindo daquilo que do segundo mandamento, amai-vos uns aos outros, amai o teu próximo como amai o teu próximo como a si mesmo, né? Então ele está fazendo o inverso, né? Ele não marcha para a evolução, não quer que eu marche, né? E depois da oração vamos falar um pouco mais sobre isso, viu, Nando? Como o professor deu a deixa aí, né, falando da oração, aquele momento que a gente recorre à espiritualidade maior, aquele momento em que, independente de você estar assistindo, ouvindo em outro horário, né, que não no horário original nosso, que é aqui às 7 horas da manhã, né, do Brasil, você pode ter certeza que no momento que você estiver ouvindo e assistindo, os benfeitores vão trabalhar aí
né, nas suas rogativas, levar energias boas nessa água, que a gente pede sempre aí para reservar aí do lado, tá bom? Então a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Possamos nesse instante elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos companheiros espirituais, irmãos que trabalham desta seara do Mestre e que ajudam, socorrem, trazem aquele help, aqueles corações que estão em sofrimento, que estão perdidos. Por isso pedimos a esses queridos amigos que possam ajudar também acerca do caminho, das veredas que nós, não é, estamos empreendendo nos passos do nosso caminho, do caminho melhor, que nós possamos seguir neste caminho, nessas veredas, os passos do nosso Mestre Jesus. Por isso, rogamos aos amigos que nos inspirem, que mostrem para nós através de sinais, de intuições, para que não percamos o tempo. Muitas vezes, quando desviamos, como vamos para o acostamento e paramos de seguir na estrada. Ajuda-nos, dá-nos força e esse encorajamento faça que nós resistamos e sigamos o caminho que devemos seguir. Para isso, então, Mestre Jesus, pedimos o teu socorro e a extensão dos seus bens àqueles nossos irmãos que estão em hospitais, em presídios, que estão em orfanatos, em asilos, que estão nas zonas de combate, em conflitos armados pelo nosso planeta fora. Irmãos nossos que estão em situação de rua, irmãos nossos que estão sob o manto escuro do preconceito, que estão, Senhor, isolados, que não estão acolhidos, que estão, Senhor, precisando do socorro de irmãos fraternas, de corações fraternos. Por isso, Jesus, estende a tua bênção àqueles lugares, aos nossos lares, aos lares dos nossos entes queridos e familiares, aos lares daquelas pessoas com quem nós convivamos ou convivemos no trabalho, num momento de estudo, num momento social. Abençoa, Senhor. Abençoa também todos os seres que vivem neste planeta, desde aquele minúsculo ser dos campos minerais, dos campos animais, dos campos vegetais e no nosso campo hominal e espiritual. Abençoa-nos todos, Senhor Jesus, não tão somente nesta hora. Leva naquela molécula de água que está na residência ou no local onde que aquele irmão ou irmã colocou esta água para ser energizada pelo bem do teu amor. E esses cristais, nessas moléculas, os cristais da água, irão se harmonizarem para se tornarem uma poção medicamentosa que vão trazer equilíbrio físico, equilíbrio espiritual, equilíbrio mental, equilíbrio emocional. Ó médico dos médicos, mestre dos mestres, que a tua bênção esteja conosco, não tão somente agora, nesse instante e nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você. Tudo isso é possível. A gente está no ar, os equipamentos que estão lá nos bastidores são equipamentos caros de transmissão de rádio, de transmissão de internet, de transmissão televisiva. Todos esses equipamentos são caros. Nós temos a Mundo Maior Editora, que edita, que publica, que distribui livros importantíssimos. A Universidade do Espírito e outros meios de comunicação da FEAL que têm uma missão de levar, não é, o bem, o Evangelho de Jesus, não é, as mensagens de Paulo e também do Espiritismo. Então,
colabore, porque outras pessoas em outros pontos do planeta irão receber a mensagem da Boa Nova, né? Lá ou pelo seu computador, pelo seu smartphone, pelo rádio, pela TV, né? Pelo seu PC, pelo seu notebook. Muito bem. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá você vai obter informações como você pode colaborar. Quer falar diretamente com uma pessoa que vai te dar as orientações? 0800 12 018 38. Esse telefone é gratuito para todo o Brasil, a ligação. E o fixo da região de São Paulo, que é o 11 2458 3214, e o e-mail, que é aí o e-mail internacional. Você de onde estiver, pode mandar mensagens pelo WhatsApp do Clube Amigos da Boa Nova, que é o 11 97261 0272. E também temos o Pix, essa modalidade de envio de recursos de banco para banco, que nós escolhemos o número do WhatsApp, é o mesmo. Vou repetir, salve aí no seu smartphone, é o 11 97261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova, e para o público da Grande São Paulo e outros até cidades adjacentes aqui em São Paulo, estamos no processo de transição do rádio AM para o rádio FM, para FME, que é a faixa esquerda, né? A gente tem lá 90 ponto alguma coisa no final, vai se estender, já se estendeu, já tem rádios utilizando essa faixa, e também a Rádio Boa Nova vai entrando nessa faixa, e aí nós precisamos do quê? Da sua ajuda também, né? Então, uma andorinha não faz um verão, então nós precisamos de várias andorinhas, porque é a cara nova da Rádio Boa Nova. Muito bem, professor. Vamos continuar aqui com o texto do nosso querido Emmanuel, juntamente com o Paulo. E eu vou ler o último parágrafo, aí o professor discorre aí, não é? Até o final aí dos minutos que faltam. Então, Emmanuel diz assim, olha, aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Então ele fala, faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Beleza, né, professor? Pois é, Nando, é muito legal. É uma sensação muito gostosa a gente ler Emmanuel e, de repente, perceber que a gente está entendendo. Porque Emmanuel é um cara profundo, Emmanuel é um cara, um intelectual do espiritismo, né? Mas é gostoso a gente, ao ler, né? Você vê um material antigo, mas tão atual, e a gente perceber que está entendendo. Fala, meu Deus, que bom que eu estou entendendo isso. E melhor ainda que, além de entender, eu estou concordando, né? Isso você já ganha o dia, né? Você fala assim, pô, eu encontrei como é que ele fala? A vereda direita, né? E aqui, o que que eu queria te comentar? Você falou a respeito da questão das necessidades da Rádio Boa Nova, né? E, por coincidência, eu estava aqui, olhando aqui, eu estava pegando o contexto do Hebreus 12, né? No capítulo inteiro. E no contexto do Hebreus 12, no versículo 1, veja só o que Paulo reporta aos Hebreus. Paulo diz assim, no versículo primeiro do Hebreus, no capítulo 12 de Carta aos Hebreus. Ele diz o seguinte, abre aspas, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos
com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui a palavra carreira no sentido de caminho, né? No sentido de estrada, né? E aí, quer dizer, ele está dizendo o seguinte: olha, vamos em frente com Jesus. O Paulo, desculpa até o termo que eu vou usar aqui, os nossos ouvintes, mas Paulo está falando assim: se acredita em Jesus, se acredita em Deus, se acredita no bem, se acredita no amor, na solidariedade, no não preconceito, se acredita no próximo, se acredita que o mundo pode ser melhor, se a resposta é sim, se joga. Ele está dizendo, se joga, né? Então tem tudo a ver com as nossas necessidades de Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, sabe? Você acredita em tudo isso? Se joga, então, faça parte desse clube de amigos, né? Faça parte desse projeto, né? A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior são aparelhos do céu, né? São aparelhos do astral que estão aqui na Terra para fazer o bem, né? Mas é necessário lembrar que estamos no mundo material, né? Então, no último parágrafo, Emmanuel bate pesado, viu, Nando? Ele fala: aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas. Então, ele reitera: olha, muito bom, muito legal, parabéns que você tem boas intenções. E na atividade prática, você vai trazer o conjunto teórico e vai manejar ele com as tuas mãos para que na prática você desenvolva a teoria de que tanto você fala, né? E ele completa: para que as tuas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Mas olha que lindo esse final, Nando. Olha que lindo esse final. Ele diz assim: faze isso por ti, que necessitas de elevação. De novo, ele está falando do processo evolutivo, do projeto evolutivo de cada um de nós na presente reencarnação, né? E aí ele diz: mas também, enquanto você está fazendo isso por você, você está fazendo também pelos outros que estão manquejando no caminho. Quer dizer, enquanto nós estamos cuidando da nossa evolução, nós estamos trazendo um monte de gente conosco, nós estamos evoluindo e estamos arrastando pessoas conosco, pessoas encarnadas, viu, Nando? Mas também desencarnados, né? No versículo 1, o Paulo ele fala muito interessantemente da grande nuvem de testemunhas que estão nos acompanhando, né, Nando? É isso, viu, Nando? Muito bem, olha, para quem não ouviu o início aqui é o capítulo 86 do Pão Nosso, de Emmanuel e Chico Xavier, intentar e agir, ou seja, não só intenção, mas ação, né? Por isso que ele coloca intentar, que significa intenção, né? Então, e agir, que significa ação. Então, a gente quer agradecer a todas e todos por estar conosco aqui. As suas despedidas, professor Luiz, para a gente ir embora Que agora. Deus abençoe a todos nós, todos que estão congregados conosco nesse aparelho divino que é a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Um beijo no coração de todos. E também esperamos você no próximo programa Alvorada. A gente costuma falar tchau, tchau, e o professor Luiz fala espontaneamente. Eu peço, mas ele fala espontaneamente. O Toninho fala espontaneamente, a Raquel fala espontaneamente, o Edson fala espontaneamente. Todo mundo aqui falando tchau, né, do coração. Então, professor Luiz, tchau, Tchau, tchau. tchau, gente! Tchau, Beijo no tchau. coração! E Tchau, até o tchau! próximo. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.